Roberto tem 22 anos e é o caçula de uma família de 7 irmãos. Há 3 anos, a vida deles deu um giro de 180 graus. Geraldo, o mais velho e exemplo de todos, sofreu um terrível acidente que o deixou imóvel da cabeça para baixo. A partir disso, só uma ideia passou a rondar a sua mente: acabar com o sofrimento. E Roberto virou uma peça fundamental para conseguir esse objetivo. Como que foi esse acidente? Eu estava no churrasco na casa de um irmão meu, ele tinha comprado uma moto, ele tinha um carro, né? Ele perguntou para mim se a moto era boa, eu falei que era. Aí nós fomos dar uma volta. Aí nisso aí eu já saí na frente dele. Depois eu falei, acho que até aqui já tá bom, né? Eu não tava vendo ele mais, né? Aí nisso aí aconteceu um acidente, ele capotou o carro e nesse acidente ele ficou tetraplégico. Você se sentiu culpado por isso? Culpado não, porque ele foi porque ele quis. Em nenhum momento nós pensamos que ia acontecer num acidente, nem nada. Isso aí foi coisa do destino. Existiu da parte de alguém a intenção de te culpar? Ah, existiu da parte dele. Ele falava que não queria aquilo pra ele, que ele sabia que tem gente rica aí que vive em cima de uma cadeira de roda, ainda mais ele que era pobre, não tinha condição de nada. E por causa disso aí ele ia me culpando pra mim, sentir culpa disso aí, jogando tudo pra cima de mim. Ele falava muito isso pra você? Falava, se fosse você no meu lugar, o que você pedisse pra mim, eu fazia pra você. Mas fazer o quê? Tipo, fazer, tipo, ele falava você inventar alguma coisa, né? Pra, tipo, matar ele e não dar nada pra mim. Ele queria, então... queria acabar com a vida dele. Queria dar fim no sofrimento dele. Ia chorando, lamentando, não era pedir. Psicologicamente ele acabou me forçando todo dia, falando a mesma coisa. Ele não deixava eu dividir isso com a minha família, falava que num dia tava eu e ele, que tinha que ser... O problema era meu e dele, eu e ele que tinha que resolver. Em algum momento você começou... O seu subconsciente começou a trabalhar a transição. Será que eu sou culpado mesmo? Será que eu tive culpa? A cabeça da gente é ficar forçando muito e também você vê o sofrimento dele, né? Você fala, se fosse eu no lugar dele também, eu não ia querer viver daquele jeito não. Acho que o ser humano pode responder pela vida assim, se quer viver ou não. Viver é um direito, não é uma obrigação. A gente pode enxergar a morte como um tabu? A morte é vista como um tabu em boa parte das sociedades, inclusive a nossa. Por quê? No processo de socialização, espera-se que você tenha apego à sua vida, né? E não só a sua, quanto a do outro, né? Na mesma medida que a sua. A sua vida é o que constitui sua identidade, seu estar no mundo. E, em geral, boa parte das religiões possuem um caráter religioso transcendente. Então, elas acreditam que existe algo além, né? E se você se suicida, você é penalizado. É por isso que existe uma grande discussão com relação se a gente pode ou não escolher morrer. Sim, inclusive para o próprio indivíduo doente, né? Aquele que quer morrer ou não. Ele passa por um conflito interno muito grande, porque ele sempre aprendeu que a vida deve ser valorizada e ele deve preservar a vida dele o máximo possível. Roberto ficou por 2 anos renegando o pedido de seu irmão, até que ele o convenceu a simular um assalto e acabar com a sua vida. Como que foi o dia? Então, já estava tudo certo. Na semana que ele conseguiu me convencer, ele deu dinheiro para mim, eu comprei a arma. Eu já veio carregado numa pessoa desconhecida. Foi até ele que escolheu o dia 22, foi o dia que aconteceu o acidente dele. Você estava sozinho? Eu estava sozinho, meu sobrinho estava em casa com ele. E sabia? Sabia. Eu, ele e meu sobrinho. Foi umas 00:30 mais ou menos, vim da casa da minha namorada. Troquei de roupa, peguei a arma, entrei lá e fiz, depois eu voltei, destroquei de roupa de novo, joguei aquela roupa e a arma dentro do rio e voltei para casa. Nisso aí meu sobrinho fez a parte dele, bagunçou a casa. Ele estava dormindo, ele estava... Tava acordado, estava deitado de lado, ele falou só para não atirar no rosto, né? Porque ele não sentia dor, não sentia nada. Pegou, acho que no pescoço e no ombro. Ixi, eu acho que foi o melhor dia da vida dele. Sério mesmo? Porque na hora que eu saí de casa já, ele falou, cara, eu vou rezar por você, onde eu estiver, eu vou rezar por você. E Deus não vai te culpar por isso e que os outros falar, deixa que fale. E depois, vamos pro velório dele. Você foi pro velório? Caramba, cara. Imagina como foi difícil, hein? Nossa, pra mim um monte de gente falando, né? Quem fez isso vai ter que pagar, né? E minha consciência pesada. Foi difícil. Até hoje tá sendo difícil, não é fácil não. É, né? Carregar um peso desse aí daí, fácil pra ninguém. Uma coisa que me deixa curioso, assim,
Por exemplo, um animal, um cavalo sofre um acidente, quebra a perna e aí tem que ser sacrificado, as pessoas veem dessa forma, vamos sacrificar esse cavalo, é um ato nobre. Mas se uma pessoa está muito doente, está sofrendo muito, sacrificar essa pessoa ou matar essa pessoa, deixar ela morrer, não é bem visto. Por quê? Esse é um tema complicado e difícil, na verdade. A opção pela morte ou pela vida é uma questão sempre no limite individual. Então, o indivíduo que sabe o que é melhor ou não para ele. No caso do animal, a questão é que a gente se coloca sempre como um organismo muito diferente do animal, né? Numa questão de dominação. Então, como a gente tem uma certa dominação sobre o animal, coitado, deixar ele sofrendo. Mas uma pessoa... Você não pode dominar. E também quando a pessoa sofre, eu sofro junto, né? Eu me ponho nesse lugar. Eu posso sofrer por um animal, mas às vezes eu não me coloco no lugar dele. Na questão da pessoa, sim. Poxa, e se eu estivesse naquele lugar? Será que eu ia querer passar pela mesma coisa, escolher morrer ou não? Então acaba sendo uma questão difícil. Ali, tá escrito Geraldo, né? E aqui é a foto do seu irmão. É isso? Tudo momentos bons que a gente já viveram junto, né? Nunca vai esquecer. Se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo? Para tirar o sofrimento do meu irmão, eu faria sim. Meu irmão era tudo pra mim, né? Eu cresci junto com ele. O sobrinho de Geraldo, que foi o cúmplice no suposto assalto, confessou a participação e Roberto esteve preso por 29 dias. Enquanto eles aguardam o julgamento da justiça, encaram também o julgamento das pessoas que não aprovam a conduta deles. Geralmente, quem está disposto a quebrar os tabus tem que estar pronto também para lidar com aqueles que nem sempre estão prontos para aceitá-los. A eutanásia é considerada homicídio doloso, pode ser homicídio doloso privilegiado quando se provar que praticada por relevante motivo social ou moral, mas ela pode ser inclusive homicídio privilegiado e qualificado, no caso de emprego de veneno. Esse aspecto é ressaltado até por uma procuradora da República, Raquel Elias Ferreira Doge, que trata bastante do assunto de forma muito exata e acertada. Ela viola o princípio da dignidade da pessoa humana, viola o direito à vida, que, como nós discutimos, né, nas nossas discussões sobre o assunto, é cláusula pétrea por ser direito fundamental. Mas a gente tem que lembrar que a distanásia, aquela prática que força e submete o paciente a tratamento desproporcionado, que não lhe pode trazer qualquer bem, a distanásia é também proibida porque ela também viola a vida e a dignidade do ser humano. Só a ortotanásia efetiva o princípio da dignidade para o paciente no final de vida. E há um ponto a respeito do qual eu gostaria de falar, que é a questão da ortotanásia. Nós estávamos discutindo, a questão está sendo discutida no Congresso Nacional. Aliás, o Senado aprovou no final do ano passado, em comissão de Constituição e Justiça, aprovou a prática da ortotanásia. Depende ainda da aprovação, apreciação da Câmara dos Deputados, em seguida a sanção do presidente da República. Agora, ela é praticada? A ortotanásia é praticada. Nós temos equipes já treinadas por planos de saúde para praticar, associações por todo o país, inclusive aqui em Minas Gerais, que já defendem e propiciam a prática da ortotanásia, treinam profissionais para isso. Há vários hospitais, inclusive em Belo Horizonte, que já têm profissionais treinados para essa prática, mas eu acho que discutir isso, ampliar essa discussão é sempre importante, porque ainda há um grande desconhecimento a respeito. Houve uma tentativa do Conselho Federal de Medicina de regulamentar a prática da ortotanásia e a resolução, que era uma tentativa muito louvável, teve sua eficácia suspensa para um juiz federal, mas ele também não estava desprovido de razão, porque havia alguns termos de sentido muito amplo que dependeriam de uma definição melhor para que não desse margem a práticas eutanásicas. Talvez isso seja corrigido agora, né, com esse projeto de lei que pode vir a se tornar lei. A gente precisa lembrar também o seguinte, há um princípio que a gente trata em bioética que eu acho que é fundamental nesse assunto, que é o princípio do duplo efeito. Inclusive a Igreja Católica, em sua declaração sobre a eutanásia, aceita, né? Até a igreja que é mais conservadora em seus valores e tem esse papel mesmo, aceita. Ele significa que, ou ele impõe que nós entendamos que, quando uma ação ela pode ter um efeito ruim, mas o efeito predominante é bom e a intenção é boa, aquele efeito ruim, que é de menor intensidade, ele é aceitável se o efeito principal visado é bom. Traduzindo, se eu tenho um paciente num estágio terminal, está sentindo muita dor, mas eu sei que a administração do remédio para a dor pode reduzir um pouco o seu tempo de vida, mas o que eu quero com a administração do remédio é aliviar a dor, eu posso fazê-lo, posso administrar o remédio, porque eu não posso
obrigar alguém a sentir dor, principalmente essas dores que muitas vezes são lancinantes. Quem pode fazer nesse caso é a justiça e tem que determinar, ou o próprio Nem médico? precisa, isso o médico pode fazer. As normas do nosso ordenamento jurídico, elas já deixam claro, uma interpretação sistemática e aprofundada dessas normas permitem a ortotanásia. Nós não precisamos de lei para isso, embora ela possa ser importante até para garantir maior segurança jurídica para esses profissionais. Mas se o objetivo com a administração do remédio é aliviar a dor, ainda que ele cause uma pequena abreviação de vida, esse ato não é eutanásico, é ortotanásico. Agora, evidentemente, se o profissional administrar o remédio numa dose superior à necessária para aliviar a dor, já com a intenção de abreviar a vida, aí nós teremos eutanásia. Allô? Oui, madame, bonsoir. L'association Exit qui vous rappelle. Bonsoir, madame. Vous souhaitiez un entretien, hein? J'aimerais bien un entretien, oui, pour savoir... je suis dans un état dépressif depuis 6 ans continu. Ah oui. J'ai une peine énorme à vivre le matin. Et je me disais que... Enfin, je sais pas. Je peux pas vous dire ça par téléphone, mais... Alors, si on est... Moi, je suis obligée d'être très claire tout de suite. On ne peut pas entrer en matière. Comment on ne peut pas entrer en matière? Si c'est pour vous, le but de votre visite, c'est de savoir si on peut... Me donner quelque chose, Ouais, éventuellement. non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'entre pas en matière pour les situations où nous ne sommes en présence que d'une dépression. C'est-à-dire Même si la dépression est très grave. Ouais. Oui. On ne peut pas maintenant. Oui. Dites-moi, comment vous sentez-vous ce matin? J'ai soif. Vous êtes toujours décidé? Oui. La semaine que vous avez passée encore avec votre ami, en faisant des choses qui vous font plaisir. Une bonne semaine. C'était pas une bonne semaine. J'étais pas bien. Et ça vous a conforté dans votre décision. Je vais vous donner ces 2 petites pilules. Et puis ça va vous permettre de mieux absorber ce que je vais vous donner tout à l'heure. Vous savez que c'est vers votre mort que vous allez aujourd'hui. Ça vous inquiète pas? Non. Vous êtes calme devant cette épreuve. Vous y avez un petit peu pensé cette semaine? Ou bien vous avez essayé de l'oublier? Non, j'ai pas pensé à ça. Quand vous avez décidé quelque chose... Julien. Ouais, je sais, c'est dur de vous faire changer d'avis. Oui. Donc vous avez réfléchi à tout. Il n'y a rien que je pourrais encore faire pour vous faire changer d'avis aujourd'hui. Encore quelques minutes. Et je vous donnerai la potion. Magique. Magique. Je vais vous aider à vous asseoir. Et je vous donnerai la potion. Mais réfléchissez encore une dernière fois. Parce que quand vous aurez bu la potion, je ne pourrai plus vous retenir. Et là, vous allez commencer le grand voyage. Vous avez choisi. Oui. Vous êtes déterminé à continuer. Oui. Alors, je vais vous aider à vous asseoir.
Si vous êtes décidé, buvez toute cette potion jusqu'à la dernière goutte. Quand vous allez vous sentir fatigué, vous me le dites et je vais vous aider à vous recoucher. Je vais me recoucher. La tête tourne un peu.